Oi pessoal, tudo bem? Janderson falando. Nesse vídeo de hoje tem um monte de conceito bacana aqui de N8N. Dentro desse mundo de agentes que a gente está explorando, muitas vezes se fala pouco dos conceitos importantes que tem aqui e eu quero trazer alguns para vocês para a gente conseguir evoluir e montar automações aí que sejam bem robustas, tá? Então aqui, ó, vou fazer com vocês aqui. Vou olhar caixinha por caixinha. A gente bota uma caixinha de chat, tá? Aí vocês procuram depois a caixinha de AI Agent, que é essa caixinha aqui normal, tá? Aí abrindo ela, a gente vai ver que tem vários tipos de agentes. Um agente que busca ferramentas, um agente conversacional, agente da OpenAI, um de planejamento, um de reação e um que consulta banco de dados. Aqui eu vou me manter no conversacional. Quando ele vem lá do chat, ele recebe um JSON chat input. Então eu só botei aqui, entenda a demanda e responda para o cliente sobre, né? Então essa demanda aqui, qualquer demanda, tá? O ponto aqui que eu quero trazer para vocês é que ele vai pedir algumas questões. A primeira delas é um chat model, tá? Aqui eu estou usando o Grok, então eu recomendo para vocês que experimentem a Grok. Quem não conhece ainda, bote lá no Google grok.com e faça a sua API, tá? Vale a pena experimentar a Grok. Por quê? Porque é super rápido. Tem um playground aqui para entender um pouco. Ela tá com vários modelos, né? Bem legal. Eu gosto bastante da Grok, tá? Bem fácil de fazer. Outro ponto que eu quero trazer aqui é Window Buffer Memory. Window Buffer Memory. É a maneira mais fácil para quem está começando de fazer o sistema de memória. Ele memoriza o que foi feito dentro do contexto e mantém aqui, na verdade, ó, Chat History. Ó, entenda a demanda. Vamos para a Espanha. Ele mantém uma janela de contexto do tamanho que eu decidi. Ela é boa para aplicações simples. Para aplicações mais complexas, a gente precisa pensar num outro fator que aqui entra isso aqui que eu quero explicar, que é a vetorização, tá? E a vetorização em memória. Para ter uma vetorização, o que é basicamente? É quando eu expando a capacidade da LLM, do modelo de IA, de entender contextos que estão fora do domínio dela. Então, por exemplo, há umas regras da minha empresa. A gente vai depois explorar bastante isso, mas aqui vocês podem daí achar Vector, né? Bem fácil de achar. Vector Store Tool. Abrindo lá, ele pede por um nome e uma descrição, que é para ativar. Quando que vai ativar essa Vector Store? Ative a Vector Store quando perguntar sobre documentos da empresa. Então ela precisa de um modelo para ser ativada, tá? Então aqui tem model. Estou usando novamente Grok. Então ela está aqui já. E ela precisa desse in-memory vector store, que é aqui onde que vai começar a buscar os documentos que estão lá dentro. Eu tenho várias operações que eu posso fazer com essa. Pegar vários documentos, inserir documentos e também fazer o retrieval, que é buscar documentos que estão lá dentro.
Só que tem um detalhe bem importante aqui. Para ela acontecer, eu preciso fazer um processo de embeddings. Então, se a gente digitar aqui no Google embeddings and vector, se vocês olharem aqui, ó, olha que interessante. Nada mais é o processo de... Vou botar aqui até uma foto para... Vai vir legal. Nada mais é do que um processo de pegar qualquer tipo de dado, colocar ele na questão vetorial, ou seja, no sistema de matriz de vetores, e esses vetores, que nada mais são que números, vão para o Vector Database. Quando eu faço uma pergunta, essa pergunta ela é colocada também no formato de vetor, busca-se no vetor, vê algo que é muito próximo, tá? Vê que é muito próximo, e aí responde com base nesse vetor. É pura matemática, mas funciona muito bem, tá? Então, é bem legal essa parte aqui de vector. Isso aqui está expandindo bastante no N8N. Só que, para fazer isso, a gente já falou aqui, ó, vamos recapitular, que um agente, a gente não está pensando agora nas funções que ele está executando, e sim no processo de expansão da memória dele, né? Então, a gente já falou de memória de contexto de janela, vetorização, vetorização em memória e o processo de embeddings, que é como ele vetoriza. Mas para isso acontecer, eu preciso colocar ele dentro do meu vetor de memória, que é inserir esses documentos. Então ali, ó, estou inserindo, né? Como se eu estivesse inserindo dentro do banco de dados todo esse processo para ele conseguir entender. E aí eu vou usar um insert document, tá? Vou usar o insert document. E aí tem um memory key, que se vocês olharem aqui, ele é aqui para ver o workflow que vai ser usado aqui no processo de memória, que depois é usado também para fazer o retrieval. O que ele tem? Embeddings, também, que nem a gente mostrou antes. E aqui tem uma questão um pouco diferente, que é um data loader, que ele vai pegar o dado, no caso aqui a gente está dizendo que é JSON, mas poderia ser um dado binário, por exemplo, se fosse peça de um áudio, alguma coisa assim, tá? E esse data loader, ele vai fazer um split baseado num separador que eu vou indicar aqui. No caso, eu indiquei vírgula, mas poderia ser ponto ou qualquer outro indicador, né? Que eu use. Olha aqui, ó. Teste, send message, tudo isso aqui ele está vetorizando. E eu botei um chunk size, que é o tamanho dessa vetorização até 1000 tokens, ou seja, então a cada 1000 tokens ele separa, ele cria o chunk, faz o processo de embedding e vetoriza, tá? Isso é super legal, bem importante, vai estar lá na nossa formação de AI Agents e automação Advanced para 2025, que a gente vai aprender a fazer tudo isso aqui mão na massa, tá? E aí eu queria mostrar isso para vocês hoje, esse processo, que ele, na verdade, é essencial quando a gente está falando de AI Agents aí no N8N para fazer qualquer tipo de automação. Tá bom, pessoal? Esse aí foi o nosso vídeo, mais um de IA e automação no code. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, estamos aí. Um grande abraço aí para vocês.